AgoCast número 7 no ar. Dessa vez, infelizmente, aí sem a presença do meu grande amigo Diogo. Mas estamos aqui em excelentes companhias. Alexandre, muito bom ter você aqui com a gente, e o Brunão. Para quem não sabe, o Alexandre ele é fundador do Pregão de Guerra e o Brunão é consultor do Pregão de Guerra também. E queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e sejam muito bem-vindos aí ao AgoCast. Eu quase não venho, quase que eu desisto de vir pela ausência do Diogo, que para mim é uma figura icônica no mercado automotivo. Bom, eu sou Alexandre Jacques, eu sou, como o Rodrigo falou, fundador desse processo chamado Pregão de Guerra, mas a minha formação é na área de administração. Então, eu tenho formação em administração, MBA em gestão estratégica de pessoas, sou coach certificado pelo ICI, Master Practitioner em programação neurolinguística, tem um bocado de coisinha, professor da FGV, mas, acima de tudo, eu sou vendedor. E como vendedor, a gente criou esse produto, essa metodologia de fazer vendas massivas e o resultado está aí no mercado, né? Muito forte. Eu sou Bruno Melo, eu sou aluno do mestre aqui ao lado, também administrador, consultor do Pregão de Guerra, e a gente roda esse Brasil inteiro aí, levando a alegria para as empresas. Então quer dizer que ele fundou o Pregão e o recorde de venda é teu. Isso vocês vão entender daqui a pouco como aconteceu. O Bruno é detentor do recorde de maior número de vendas para uma concessionária em um dia, né? Para quem pensa assim, deve ter sido o quê? Uns 50, 60 carros? Ele vendeu 239 carros num dia. Foi um recorde que até hoje não foi batido na empresa Bali de Brasília, e até hoje o nosso professor aqui tenta me bater, mas não consegue. Mas eu chego lá, uma hora eu consigo. Vamos bater então em breve na Mercedes. Então, vem aí o segundo pregão de guerra da Mercedes. Segundo pregão de guerra da água. Dessa vez não só da Mercedes, mas também na Jaguar, na Land Rover, Seminovo. Isso. Todas as lojas do grupo aí, 100% voltadas aí pro projeto. Mas da onde que nasceu o Pregão de Guerra? Tem quanto tempo o projeto? Vamos lá. Um pouco dessa história pra gente. Como consultor, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas e de equipes. Esses trabalhos sempre foram focados em equipes da área administrativa, do financeiro, eventualmente alguma coisa da área de vendas, mas não era foco em vendas. Era um trabalho de desenvolvimento e integração de equipes, também conhecido como team building. A partir de um determinado momento, a gente migra para convenções de vendas, aonde a gente passa a fazer um papel de ajudar a convenção a ser muito mais dinâmica, muito mais up, e para ela ter um resultado melhor. E dentro de uma convenção, para a Anjo Química, uma indústria de tintas lá do Sul, dentro desta convenção a gente foi convocado a pagar a conta da convenção com algumas vendas com a equipe que tivesse dentro do projeto, né? Ou seja, eu estava lá com 60, 80, não vou lembrar o número, mas era um número desses de representantes vindos do Brasil inteiro. Então a meta era vender R$2 milhões em tintas para que a gente pudesse naquele dia pagar a conta do hotel, passagem aérea e tudo mais. Só que esses 2 milhões se transformaram em 12. A gente fechou o dia com 12 milhões. Aí eu vi que tinha alguma coisa... Tem um negócio aí. Tem um negócio aqui, né? E aí a gente começou a estudar, aperfeiçoar. Hoje já são, de acordo com a minha equipe, nós estamos batendo 180 eventos realizados, com 4,2, quase 4,3 bilhões faturados aí nesses últimos 5 anos. Isso considerando 2 anos que a gente ficou meio parado lá na época da pandemia. E para quem não conhece, o que é o Pregão de Guerra? Quer tentar, Bruno? O Pregão de Guerra nada mais é, né, Alexandre, do que a maior ação de vendas do Brasil. É uma metodologia, né, Alexandre, que você criou lá nesse evento da Anjo e que mudou, né, a forma de vender no Brasil, né, Alexandre? Eu vou te falar que eu fui recebido pelo 01 de uma montadora forte no Brasil. Eu vou evitar de dizer o nome dele. Mas ele me recebeu no gabinete dele dizendo que honra receber aqui o cara que revolucionou o jeito de vender carro no Brasil. E assim, carro foi uma coisa completamente
desacreditada no primeiro momento. Não por mim, eu achava que ia dar certo, mas para quem eu perguntava, inclusive gente do mercado, me desaconselhou a fazer pregão em carro porque eu não ia conseguir vender um mês em um dia. Muito processo, né? Mas esse novo jeito de vender, transformar o ambiente numa experiência única para o cliente, acabou trazendo o resultado, junto com outros componentes também, que dão base e estrutura para o pregão de guerra. Perfeito. Mas, e aí, começou nessa empresa de tinta, Isso. e da onde que chega no automóvel e nos Tá, outros então vamos lá. setores também? A gente começou com a empresa de tinta, depois nós fizemos uma para carroceria de caminhão, onde a ideia era vender 171 pinos, que é o nome que dão para carroceria de caminhão, tá? 171 carrocerias que estavam em estoque há 500 dias. Coincidentemente, numa empresa da mesma cidade da Anjo, que é a Librelato, que fica lá no sul, lá em Criciúma. E dentro dessa empresa, a gente foi para uma convenção, procuramos trazer os vendedores e provocar eles, os representantes, para ver se a gente ia bater a meta de vender todo o estoque. E eles diziam assim, não, isso aí não vai vender, isso aí não vende. A gente já tentou vender, não é nem preço, cara, não vende. Tem que virar sucata. Essa era a definição deles. Nós fomos a Campinas, fizemos o projeto completo, com 2 dias de execução, Em 3 horas nós zeramos o estoque, em 6 horas nós tínhamos vendido mais de 30 milhões de reais, considerando 123 cotas de consórcio de carroceria de caminhão, mais as carrocerias a produzir em 2 meses para frente, e assim foi. Quando a gente fez o caminhão e deu certo com a Librelato, carroceria, a gente pensou assim, bom, não é só para tinta, já vi que cabe para uma outra coisa. E aí o grande desafio, eu nunca falei isso, mas eu vou falar aqui para ti, Rodrigo. O grande desafio é que os caras vêm assim, cara, eu vendo copo de plástico, será que funciona para mim? Eu sempre respondo que sim. E o grande desafio é como eu vou fazer aquela minha palavra dada virar verdade. E aí eu me ralo para conseguir, mas a gente tem conseguido até agora. Mas quando você chegou no automóvel, quando é que foi o primeiro evento de automóvel? Então, tem uma história longa até tem chegar uma no história, automóvel. Depois só para te cortar, eu imagino que quando você chegou no automóvel, o pessoal pensou assim, porra, é mais um feirão só que estão tentando me vender aqui. Isso. Então, mas termina que a gente Vamos chega lá. lá. Em muitos eventos nossos, os próprios, né, o próprio cliente falava, nosso feirão de guerra. Não é feirão de guerra, é o pregão de guerra. É algo extremamente diferente. O conceito básico de feirão, para quem está acostumado a comprar carro em feirão, ou enfim, frequentar esse movimento, o conceito traz gente, entra quem quer, sai quem pode, compra quem tem Muita juízo. mídia, muita mídia. Muita mídia apoiando e é o que faz funcionar. O pregão, ele tem um conceito absolutamente diferente. As pessoas são convidadas a participar, elas são selecionadas, elas são escolhidas, inclusive se você foi chamado para um pregão de guerra, especialmente aqui da Água, não perca essa oportunidade, hein? Que você é único. E aí você traz o cliente, cria uma experiência única para ele. A gente não investe em mídia, a gente investe em prospecção, em aproximar. Então, dá para dizer que o pregão deu um passo atrás no que diz respeito ao que a tecnologia faz. Enquanto a tecnologia cada vez mais trabalha à distância, no digital, no automático, a gente procurou aproximar do cliente. Mas voltando para a história do pregão, nós já tínhamos feito uns, talvez 6, 7, 8 eventos de outras coisas, como equipamento de fazer cerveja em casa, equipamento de pilates, transporte aéreo e marítimo, o que mais? Imobiliária, tá? Com imóveis e tudo mais. Depois que a gente já fez esses, eu tentei vender para uma loja de carros, uma concessionária. O diretor, foi essa pessoa que eu falei há pouco, ele simplesmente disse, você não vai conseguir, é impossível vender um mês em um dia. Tá bom, botei a viola no saco, fui fazer pregão de outras coisas. Só que nesse meio tempo, a Repecon Fiat, lá de Florianópolis, uma empresa, uma concessionária que fica na saída, na verdade São José, cidade lá vizinha a Floripa, me chama o gerente e me diz assim, pô, ouvi falar que você tem um projeto assim, assim, será que funciona? Aí o que eu disse? Funciona? Vamos fazer.
Quando eu cheguei lá, eu fiquei bem preocupado, porque eles estavam bem desanimados, o time já estava bem para baixo mesmo. Foi um pouco assustador o processo. Então eu já ia com o estigma de ter recebido uma informação de que era impossível, de alguém que eu respeitava no mercado. Tá? Por isso que é importante, eu acho que aquele ditado ele é muito verdadeiro e eu vivi ele na pele. Por não saber que era impossível, eu fui lá e fiz. Perfeito. Né? E aí, fomos fazer. A meta era vender 30 carros em um dia, que equivale a um mês deles. E a gente acabou vendendo 33 carros. E aí a gente viu que tinha punch para o mercado automotivo. A partir disso, Rodrigo, nós fomos sequestrados pelo mercado automotivo. E aí a gente não parou mais de trabalhar. Tivemos poucas oportunidades de fazer outros pregões. Né? Mas trabalhamos muito e acho que mais também. A gente abriu um mercado para uma série de empresas menores, concorrentes, alguns leais, alguns não leais, que também atuam no mercado e que também fazem um projeto muito parecido com o nosso. Né? Inspirado, obviamente, no precursor que foi o pregão de guerra. Pô, maneiríssima o como começou o negócio, né? Não começando no automóveis, porque hoje em dia, assim, quando a gente pensa em pregão, pelo menos aqui no ramo automotivo, vocês são muito fortes. E quando vocês chegaram aqui na Água, a gente nunca tinha feito um evento assim nessa magnitude em termos de investimento, né? Porque o pregão ele exige, né, você colocar um dinheiro na frente, acreditar na ideia, do ponto de vista da diretoria da companhia. Isso. E também em termos de venda, né? Assim, esse investimento, logicamente, ele tem um retorno. Então a gente foi muito satisfeito na nossa primeira edição do Pregão de Guerra em 2022. Praticamente 2 meses em um dia. Fizemos praticamente 2 meses em um dia. No total, a gente fechou com 26 carros, Isso. 19 Mercedes, 3 seminovos e 4 Jaguar Land Rover. Foi um número muito bonito. Foi o primeiro, foi um momento que o mercado estava complicado também. Foi o primeiro da Água, mas não foi o nosso primeiro de marca premium. A gente já tinha feito e já era detentor de alguns recordes. Como, por exemplo, o recorde da BMW é nosso. E o recorde da Volvo na América Latina também é nosso, em vendas em um dia. Né? Mas na Mercedes a gente não tinha tido essa experiência, nem Land Rover, nem Jaguar. Acho que era importante salientar um detalhe, né, Alexandre? A Volvo, o recorde da América Latina em Florianópolis. Em Floripa, cara. Não é São Paulo, não é Rio, é em Florianópolis. Exatamente. 35 carros em um dia. E isso é um número muito forte. Todos eles carro zero. Todos, e eu não podia vender o... Não, nesse eu já podia vender o 40. Sim. O primeiro que eu fiz, que a gente vendeu 20 carros, foi em BH, da Volvo, a gente não podia vender o 40. A gente só podia vender o XC60 e o XC90. Porque o 40 estava em lançamento e aí eles não queriam confundir a força da marca com a força do pregão, para poder medir. E ainda assim nós vendemos 20 carros em um dia também, já foi um número espetacular. Pode-se dizer que o pregão de guerra ele é somente uma ação de vendas? Cara, ele é uma ação de vendas, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um divisor, ele tem potencial para ser um divisor de águas. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos alguns meses atrás, um pregão de guerra para a maior empresa de fixadores da América Latina. Chama Caesar, fica radicada lá em Joinville. A Caesar, ela teve um divisor de águas no pregão de guerra, porque eles imaginavam que a força do comercial deles, ela precisava de polimento para poder atingir determinadas metas, enfim, coisas que o mercado eles não estavam conseguindo. E eles foram descobrir a partir do pregão que o problema não era do lado de fora, era do lado de dentro da porta, do lado de dentro do portão. Né? Para cada pessoa interessada em vender, tinha muitos obstáculos, muita gente obstaculizando uma possibilidade de venda. Então, o pregão serviu para mostrar isso. Quanto vale isso numa indústria que fatura 100 milhões por mês? Quanto vale isso? Ou 200 milhões, não sei. Eu não sei o número deles, eu estou chutando aqui. Mas certamente vai orbitar aí dentro desses dois limites. Então, é um aprendizado, é um legado que é muito mais do que uma ação de vendas. Quando você fala em ação de vendas, você pensa assim, podemos fazer um feirão. Feirão eu acho que vai ser muito mais barato, vai trazer volume e tudo mais. Vai. Mas o que fica de um feirão? Fica nada. Somente o resultado que deu e acabou. Acabou.
E o pregão não. O pregão trabalha com capacitação, trabalha com uma boa política de prospecção, trabalha com processos que a gente pode adotar no dia a dia. Né? Motivação. Com motivação, trabalha com a questão da persistência acima de tudo. Né? Trabalha ainda com questões muito estruturais de processos que, na prática, às vezes o cara só enxerga dentro de um pregão de guerra. Você não enxergaria em outras circunstâncias. Então, o resultado disso acaba sendo um legado muito grande. Né? Então, a resposta à tua pergunta, não é só uma ação de vendas, é muito mais do que isso. E eu lembro que a gente, nas nossas várias conversas aí, a gente fala muito de prospecção. Né? Que prospecção ele é o meio de você, digamos assim, vender mais barato que tem. Muito mais barato que a gente colocar uma propaganda num jornal, uma inserção na TV, até a própria internet que mudou todo esse jogo, mas mesmo assim a prospecção continua a ser o meio mais eficaz. Então, quando a gente começou com essa filosofia de prospecção, o Bruno estava comigo, nós fomos numa convenção da Volkswagen, eu tive como é que eu posso chamar aquilo? Uma infecção intestinal. Nossa. Eu passei a noite no hospital. Ele foi junto comigo. A gente chegou na convenção às 7 horas da manhã de ambulância. Pegamos uma carona na ambulância e me trouxe de volta pro evento. Esse pregão tem história. Tem história. Aí nós fizemos essa convenção. Daqui a pouco eu tô lá diante de quase 500, 600 pessoas. Todos eles dealers, gerentes, gestores de concessionárias do Brasil. Volkswagen, né? Volkswagen. E eu fui lá dizer, gente, o jeito de vender carro mudou. As lojas estão vazias porque vocês não fazem prospecção ativa. O que vocês fazem é aquilo que sempre fizeram. Atender o telefone. Atender o telefone, botar propaganda. Agora estão botando propaganda no digital. Mas é isso. Quem se der conta que precisa prospectar, vai ter resultado. Naquele momento, nós éramos uma voz praticamente sozinhos. Ninguém falava disso. Tá? A partir do momento que a gente começou a mostrar o resultado, eu fui chamado para a convenção da Renault também, em São Paulo, e também foi a mesma batida. A partir do momento que eles se deram conta que as pessoas querem, o cliente quer alguém falando com ele, o cliente quer relacionamento. O cliente premium adora contato. Contato bom, contato bem feito, que entenda a sua necessidade para lhe ajudar. Tá? Não automatizado. Não automatizado. Então, o cliente que é premium, ele olhou, deu 303 no telefone, ele nem atende. Ele viu que é call center, ele nem atende. Então, a ideia qual era? Dar um passo atrás, deixar de ser digital por um tempo e ser analógico. E ser uma pessoa que vai buscar no meu cliente uma oportunidade para ele. Para que ele possa ter um dia especial, comprar um produto especial por um preço diferenciado, por uma condição melhor que a praticada no dia a dia, mas principalmente por uma experiência de compra que ele não teria se não fosse o pregão. Então essa é a ideia. Mas primeiramente entender ele primeiro, né? Sim, muito importante. E a gente tem todo um trabalho de preparação da equipe para que o cliente ele perceba que a coisa está diferente. Tem muitos casos desses, né? Assim, as concessionárias falam assim, vamos fazer um evento. Aí passa na padaria no sábado de manhã, compra ali pão de queijo, suco de laranja, bota uma mesa lá e pronto, é o evento. Yeah. Né? E quando você faz um convite por um evento, tira um cara que compra um carro de 500 mil para cima, você não pode convidar um cara para um negócio desse. Eu vou contar, eu não devia contar. E daí entra a questão da experiência na loja, que aí eu acho que vocês são mestres aí nesse assunto. Então, eu não devia contar, mas eu vou contar. Aconteceu comigo. Eu não vou dizer quem foi. Tá? Mas eu recebi um convite de uma concessionária Mercedes para participar de um evento. Aí, quando eu recebi esse convite, num primeiro momento, eu fiquei pensando assim, os caras estão falando comigo, eu sou o pai da criança, eu que inventei esse negócio. Eu não vou cair nessa. Mas aquilo foi uma coisa que ficou me martelando a tal ponto que eu resolvi ir. No sábado eu fui no evento. O evento era um fiasco. O evento era ridículo. Era isso que você falou, era uma mesa com pão de queijo, suquinho de laranja,
a concessionária toda vazia. Era um dia normal. Tinha acho que um cliente sendo atendido, e aquilo foi uma decepção. Mas eu quis destacar o quanto as pessoas gostam de ser convidadas, ser prestigiadas, e o quanto elas realmente acham uma brecha na sua agenda para prestigiar um processo desse. Né? E quando a gente está falando de cliente premium, nós estamos falando de agendas muito tomadas. Estamos falando de clientes muito ocupados, que não perdem tempo. Então, quando a gente faz um convite desses, cara, vem na Água, vem conhecer os nossos produtos, vem aqui passar por uma experiência diferente. Isso realmente tem que ser diferente, senão ele não vai responder com compra. Né? E na prática, se você olhar os números que a gente teve, nossos números são fortes. Né? Então, com certeza, eles gostaram da experiência. Na sua opinião, quais que foram os segredos para o último pregão de guerra da Água ter dado tão certo assim? Bom, primeiro a coragem da Água em ter nos chamado. Porque a gente é muito conhecido no mercado automotivo, mas não é tão conhecido assim no mercado premium. Né? Então, foi preciso coragem, foi preciso ousadia, foi preciso ter um perfil diferenciado. E aí, realmente, a gente percebe isso como um grande fator de sucesso. Segundo, a capacidade que a Água teve, desde a pessoa mais operacional, até vocês, diretoria e presidência, a capacidade que todos tiveram de comprar ideia e de executar o que foi pedido. Porque eu já fiz pregão de guerra que não deu certo. Não deu certo porque o cara vendeu mais do que venderia normalmente, vendeu muito mais. Mas ele podia ter vendido 100 e vendeu 30. Por quê? Porque ele não fez rigorosamente quase nada do que eu pedi. Ele achou que a marca ia fazer tudo sozinha. E não existe isso. Então, do ponto de vista do segredo do sucesso do negócio na Água, sem sombra de dúvida, foi a entrega que vocês tiveram, o quanto vocês se entregaram para o processo. Né? Nesse evento, o Bruno não estava junto, viu, Bruno? Até vou te contar, cara, foi fantástico. Sim. Era cliente entrando, sendo atendido de uma maneira muito especial. A gente não pode contar aqui como é que é para não estragar a surpresa. Mas o Rio de Janeiro sempre abraçou bem o pregão de guerra, né? Os outros pregões que fizemos aqui sempre tivemos sucesso, inclusive na parte imobiliária que tu fez, né, Alexandre? Poderia também falar um pouco dessa parte imobiliária do pregão de guerra, que também funciona para carro, funciona para imóvel, para indústria, para o varejo. Serviço, tecnologia, para tudo isso a gente já fez, né? Aqui no Rio a gente fez 4 pregões de guerra para uma construtora de São Paulo, que tem empreendimentos em Macaé e Campos dos Goytacazes. 2 cidades que sofreram muito com a Petrobras, com a questão da Operação Lava Jato, e que não tinham resposta do mercado, né? Produtos parados há 4 anos e a gente foi lá e vendeu uma enormidade de produtos. Então, no mercado imobiliário também a gente é muito forte. Não, muito bacana. Vocês estavam falando ali, eu estava lembrando do nosso último evento, e um negócio que faz, assim, um divisor de águas entre o pregão e fora do pregão é a questão de avaliação de automóveis. Então, no pregão, enfim, é uma cultura de que qualquer cliente, né, que chega dentro da nossa loja, ele vai ter o carro dele avaliado. Isso. E muito mais do que avaliado, a gente prega isso, e vocês fizeram isso muito bem no último evento, a gente prega que haja um respeito pela coisa do outro. Isso é um viés cognitivo, tá? É uma coisa que está na mente do nosso cliente. Ele entende que o que é dele vale mais do que o que é de outro igual. Por exemplo, que carro você tem? Eu tenho um GLA, me dá um número. Um GLA 200 branco 2022. Eu também tenho um GLA 200 branco 2022, só que o meu GLA vale mais do que o seu. Porque ele é seu. Porque ele é meu. Então, a Água soube respeitar isso. A Água soube respeitar o tempo do cliente naquela experiência de compra. Então, para você que é cliente, quando você chega num pregão de guerra, o certo, às vezes a gente não consegue, mas o certo é que você tenha o seu carro avaliado antes de você chegar na mesa. Então, a ideia é que o cliente, quando chega na mesa, a avaliação do carro já está lá. E isso acaba trazendo muita
muita tranquilidade para o vendedor poder fazer um bom negócio com calma e também a satisfação do cliente de perceber que está sendo respeitado o seu tempo. Não, perfeito. E assim, além da questão da avaliação, né, tem uns outros pormenores que, na minha opinião, eles servem para o projeto como um todo dar certo. Então, por exemplo, a questão dos mecânicos realizarem o test drive com o cliente. Então, quem é o cara que, mais entende do carro, enfim, dentro da empresa? É o mecânico. Ele entende muito mais do que o vendedor. Com certeza. Então, essa questão do mecânico ser o responsável por explicar o carro para o cliente é um outro ponto que vocês trouxeram também e fez super sentido pra gente. Acho que tem coisas assim que são disruptivas no pregão. Dentro de um pregão de guerra, todo mundo ganha. Então não é só a equipe comercial. Em geral, em qualquer ação comercial, quem ganha é o comercial e o resto fica chupando o dedo. Perfeito. No pregão não, todo mundo ganha. Dentro do pregão, a gente quebra as divisórias. Então eu trago gente de uma área para ajudar na área de vendas. E a gente consegue transformar todos os colaboradores em vendedores. Isso é um diferencial absurdo. Tá? E aí, dentro dessa lógica, nos parecia muito natural que quem fosse fazer o test drive é quem mais entende de carro, que é o mecânico. Ah, mas o mecânico está sempre sujo, fedido, não sei o quê. Nesse dia ele tá bonitinho, tá limpinho, tá bem vestido, tá cabelinho penteado, fez a barba. Só que o conhecimento que ele traz é muito grande. Então isso é muito, muito poderoso. E aí, para mim, isso é uma comparação que eu faço, você fazer um test drive com um mecânico é como você ir numa farmácia e ser atendido por um cirurgião. Quer dizer, a pessoa que está ali do outro lado é extremamente especializada. Sabe tudo o que está falando. Então você vai ter muito mais segurança em pedir para um cirurgião te recomendar um remédio do que para um farmacêutico, um atendente de balcão. Né? A gente sabe que no dia a dia, o próprio vendedor é que participa do processo, o vendedor conhece muito do carro também. Mas no pregão, o vendedor só está ali para apertar a mão do cliente. Só. Ele só faz negociação. Todo o resto, toda a estrutura, a gente precisa de gente de apoio. E aí a experiência fica legal para todos os participantes. E todos dão valor também ao seu papel no pregão, né? Desde da recepção, do manobrista, do atendente, do vendedor, do pessoal que fica lá dentro ajudando a recepcionar entregar a alimentação. Então, todo mundo sabe que faz parte do processo e cada um valoriza cada cliente que entra na loja ou no ambiente do pregão de guerra. Então, no final, essa união é que faz esse resultado, esse sucesso, e, no caso, repetir mesmo o pregão de guerra. Né? Se você é cliente, está assistindo esse podcast, você vai entender o que eu vou falar agora. Nós recebemos de uma consultora da Volkswagen, dentro de um evento que a gente fez em São Paulo, ela simplesmente nos disse o seguinte, cara, vocês trouxeram a alegria de vender carro de volta para o mercado. Então, o cliente que entra numa concessionária que está fazendo um pregão de guerra, ele realmente percebe a alegria em todo mundo. Desde da menina da recepção, pelo manobrista, o próprio mecânico que está fazendo test drive, o vendedor que vai atender ela, as meninas que vão fazer a condução dela dentro do processo, como anfitriãs, enfim. Todo mundo veste uma nova energia. O pregão é uma grande onda energética. E assim, não tem como você resistir uma onda. Você está parado na beira da praia, aqui no Rio de Janeiro vocês entendem disso. Você está parado na praia com água pela cintura e vem aquela onda caixote, aquela grandona. Você pode resistir o quanto você quiser. Ou pode surfar nela. O pregão é assim. Ele é uma onda de energia. Não tem como você brigar com ele. E uma pergunta que assim, eu mesmo me fazia antes de viver essa experiência. Como é que a gente vende um mês em um dia? Então, assim, para pra pensar, né? Eu tenho um time de venda ali com 8 vendedores. Tá? Vamos supor que cada vendedor vende, 5 carros por mês. Como é que eu vou fazer para esses caras venderem 5 carros num dia? Para atender o cliente, para dar o atendimento super premium, que é o nosso padrão de atendimento, para fazer um test drive com o cara, para tirar pedido, para faturar, todo o processo, às vezes quando aprovar uma ficha de financiamento, são processos complexos dentro de uma venda, avaliação de um carro. Então, o que é o grande negócio, né, que faz com que o vendedor ele venda um mês em um dia?
é justamente que, como vocês falaram, a gente tem uma equipe toda trabalhando para os caras, os vendedores, né, que são os caras no dia do evento, brilharem. Isso. Então, acho que esse é o grande... Eu demorei para entender isso antes de fazer o primeiro evento. Imagino que os ouvintes aí, como não sei se participaram ou não, quem não participou não faz sentido essa questão de vender um mês em um dia. São processos resumidos e acelerados. Então Perfeito. eles conseguem num dia fazer o que ele vende em um mês. É possível. Toda essa mecânica, ela não acontece por um fator. Ela acontece por uma série de fatores que somados entregam esse resultado. Você falou um deles, né? Pô, tem um time trabalhando para cada vendedor. E é isso, cada vendedor tem um time. No dia a dia não, mas no pregão ele tem um time trabalhando para ele. Tá? Ele é o cara que vai brilhar naquele espetáculo, que ele é quem vai dar o show da venda. Você tem todo um conjunto de trabalho de prospecção que é feito com muito mais efetividade do que no dia a dia, do que no normal das concessionárias. Tá? E você tem também uma experiência de compra diferenciada. Quem não gosta de estar dentro de um evento onde o ambiente está maravilhoso, a energia está ótima e a oportunidade de fazer um bom negócio está ali. Então acaba somando todos esses fatores, levando ao resultado. A gente, ao contrário do que o marketing tradicional faz, que cria um slogan e depois vive disso, o slogan se criou sozinho. Porque o primeiro resultado que a gente teve foi com a Anjo. A Anjo vendeu 12 milhões, era um mês e um dia. O segundo resultado foi com a Librelato. A Librelato vendeu 30 milhões, eram 2 meses em um dia. Aí a gente chegou assim, qual vai ser a chamada do negócio? Um mês em um dia. E essa foi então, o slogan nasceu da verdade, da realidade dos números. Né? E tem se configurado aí como um processo viável, porque a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é acreditar, e aí, na medida em que elas acreditam no processo, ele vem, tá? E uma coisa inesquecível, né? Do ponto de vista positivo. Esse ponto que você tocou de acreditar, assim, na minha opinião, ele é o principal ponto do pregão. Tá? Quando você chega pra tua equipe e fala assim, olha, a gente vai vender um mês e um dia, o pessoal já te olha e fala assim, como assim? Será? Será que dá? Será que vai dar certo? Então, acho que esse fator, né, de você passar a mensagem pra eles que o negócio vai dar certo, se eles fizerem o que você tá falando, é o mais importante para o negócio acontecer. O Bruno passa por essa experiência cada vez que ele conduz, como 01, que ele conduz um pregão. A gente tem 2 tipos de pessoas no final do pregão. As que são agradecidas e as que são arrependidas. Muito mais arrependidas, né? As arrependidas são aquelas que não acreditavam no começo, pagaram para ver, não fizeram esforço nenhum e se surpreenderam com o resultado de quem acreditou. E as agradecidas acreditaram, entregaram o resultado, fizeram dinheiro, botaram dinheiro no bolso, fizeram um monte de clientes felizes e aí acabou tirando o máximo de proveito da experiência. Então, esses 2 grupos existem o tempo todo no final de um pregão. Quem vem dizer, cara, eu não acreditei, se eu tivesse feito melhor, tivesse acreditado antes, eu tinha tido um resultado melhor ainda. Tem os intermediários também, tá? Que tem algum resultado que poderia ter sido melhor. Mas aquele que vem falar, realmente funciona. Olha, realmente funcionou. Os caras vêm me pegar, joga a gente pra cima, vocês são foda, que não sei o quê. Digo, pô, cara, e por que tu não acreditou antes, cara? Pra que todo esse trabalho? Eu vou te contar, por exemplo, o que aconteceu agora em dezembro. Nós fomos contratados por uma empresa de pisos, chamada Sejatel. Pisos e telhas. A meta da Sejatel era vender, no mês de dezembro, em torno de 15 milhões de reais. 15 a 18 milhões. Tá? Tava mais da metade do mês e não tinham vendido nada, nem 1 milhão tinha vendido. Então eles me contrataram para o pregão de guerra. Tudo certo, fiz 2 reuniões, a coisa ficou acertada. Na hora de assinar o contrato, o CEO me disse assim, cara, eu acho que nós vamos ter que dar uma ré. Nós vamos ter que voltar atrás no negócio do contrato. Por quê, cara? Porque a gente conversou com os nossos representantes, a gente foi ouvir o mercado e eles disseram que desaconselharam a fazer. Disseram que o período está muito ruim, o mercado está muito ruim. Teve gente que visitou 4 clientes numa manhã e não fez nenhum pedido. Então eles desaconselharam e eu acho que a gente vai voltar atrás. Eu consegui, com muito custo, convencer o cliente a permanecer no pregão. E nós fizemos.
A meta de 18 milhões, a gente entregou no dia 36,7 milhões. Mais do que dobrou a meta. E isso foi feito por quê? Porque alguns acreditaram e vieram fazendo o processo junto. E quem não acreditava passou a acreditar no meio. E aí a gente começou a faturar 1 milhão a cada 15 minutos e a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Cara, por incrível que pareça, essa mesma pessoa que disse que não ia dar certo foi lá me pegar pelo braço, querer me jogar para cima e dizer que eu era foda. E aí a vontade que dá é de perguntar, por que você não acreditou antes? O que foi curioso nesse evento, Alexandre, me lembra qual foi a primeira meta desse evento? Era 10 milhões, se não me engano. 10? Não, 8 milhões. Isso. Então, a cada meta que eles batiam, a gente aumentava a meta, fazia uma super meta, mega meta, meta PDG, né, como a gente sempre faz. E aí chegou uma hora que eles ultrapassaram todas as metas que a gente colocou, e o diretor foi no Alexandre e perguntou, Alexandre, qual foi o pregão que tu mais vendeu em VGV? Aí você falou que foi da Caesar, né? Eu acho que foi... Tirando imobiliário. Foi da Caesar, carro também, a gente já fez eventos, vendemos 9 mil carros da marca Volkswagen. E aí eles estavam indo atrás do recorde do Alexandre, então as metas deles estavam batidas, eles já estavam no recorde do pregão de guerra e acabaram batendo, e foi uma festa espetacular. Foi como diz lá no sul, um baita pregão. Foi muito divertido, foi muito legal. E, em especial, a gente pegar um período tão difícil e entregar um resultado. Porque assim, para quem é cliente, participar de uma ação dessas é uma delícia. É uma delícia, é uma oportunidade de fazer algo diferente. Sair do comum e, principalmente, de buscar momentos de felicidade. Eu vejo muito cliente chegando, às vezes, sério, sisudo, e saindo vibrando, feliz da vida, muda o dia do cara. Tá? Isso é muito positivo. Para quem é empresário, ele aprende muito num projeto desse. Né? Percebe coisas que poderia melhorar no dia a dia, além do que bota dinheiro no caixa, que é uma outra grande vantagem do pregão. A gente acelera os processos de recuperação de dinheiro, diminuição de estoques, enfim. Essa é a pegada do pregão. Um ponto que eu queria entrar contigo é na questão dos vendedores. A essência de vocês ela é de team building e hoje, enfim, a pessoa mais importante da empresa são os vendedores, né? Porque sem vendas a empresa não vive. E a gente tem uma cultura, acho que aqui no Brasil, do vendedor, ele não tem orgulho de ser vendedor. Né? Como você abriu aqui falando, porra, eu sou formado nisso e naquilo, mas independente de tudo aqui, eu sou vendedor. Isso. Então, por que o vendedor não tem esse orgulho de falar que ele é vendedor? Eu acho que vem de uma história da época em que se passava na televisão propaganda ou seriados, enfim, filmes, em que os americanos usavam aquele método do pé na porta. O cara vinha com um aspirador de pó para vender ou com uma enciclopédia Barça. Você que é cliente mais novo não tem nem ideia do que é uma Barça, uma Delta Larousse. Você não deve saber o que é. Eu não sei. Aí eu não falei? Era uma enciclopédia, era o Google da época. Uhum. Então é aquele conjunto de livrinhos que tem lá na biblioteca do teu pai, do teu avô, e que ali a gente pesquisava todos os assuntos. Era o Google. Né? E esse vendedor, ele era muito insistente. Ele não deixava a pessoa fechar a porta. Botava o pé e ficava até conseguir entrar e fechar negócio. Então essa imagem da insistência, do vendedor chato, acabou estigmatizando um pouco o mercado de vendas. Tá? Quando a gente fala no mercado automotivo, entra um outro tipo de vendedor, que é o picareta, que é aquele que quer lucro a qualquer negócio e que eventualmente pode te criar problemas. Cria problema para o cliente, cria problema para a empresa, quer dizer, é um caso sério. Mas de alguns anos para cá, a gente vem batendo muito forte na tecla da importância do vendedor que é profissional de vendas, que está ali inteiro, prestando atenção no cliente, entendendo a real necessidade que esse cliente tem e identificando qual é o melhor produto que eu tenho aqui para poder atender essa necessidade. Quando eu consigo passar isso, a gente vê uma transformação na equipe comercial, na equipe de vendas. Tá? Eu preciso fazer uma correção no que você falou. Você disse assim, a pessoa mais importante na empresa é o vendedor. Não é. A pessoa mais importante na empresa é o cliente.
Tá? Perfeito. Mas no quadro de funcionários Perfeito. é o vendedor. Tá? Porque o cliente, para nós, ele é o ponto de partida e de chegada, não tem conversa. Né? Agora, quem tem essa relação, quem faz esse bypass, né? essa troca com o nosso cliente, é o vendedor, ou são os vendedores. Então, quanto mais o vendedor for profissional, quanto mais ele tiver um entendimento da profissão dele e tiver orgulho de ser vendedor, melhor é o resultado dele. Ninguém consegue ter sucesso tendo vergonha. Quem é que tem sucesso tendo vergonha do que faz? Perfeito. Os melhores vendedores, eles são extremamente confiantes no que estão fazendo, satisfeitos com o que fazem, têm orgulho, são orgulhosos da profissão de vendas. E o vendedor é o único cara que pode ganhar mais que o diretor dentro da empresa. É verdade. Total. Brunão, desde que você começou com o Alexandre, qual foi o teu maior desafio aí dentro do pregão de guerra? Maior desafio em meta? Não em meta, mas assim, quando as pessoas pensam em pregão de guerra, a figura está bastante atrelada ao Alexandre em si por ser o Perfeito. fundador. O que foi teu maior desafio nesse processo? Em tocar um projeto sem ser o fundador que está liderando ali naquele Boa momento? pergunta, Rodrigo. Eu sempre acompanhei o Alexandre nos pregões, né? A gente era uma duplinha, então eu sempre ficava cutucando ele, como estou fazendo hoje aqui. Volta e meia eu pinço, Alexandre, lembra disso, lembra daquilo. E a gente brincava nos bastidores, quando terminava o pregão, ele tem vários momentos, né? Um dos momentos é o lançamento. Quando acabava o lançamento, eu falava, Alexandre, ainda vou tocar um pregão de guerra sozinho. Ele assim, eu acredito em ti. E a gente foi brincando, e foi indo. Até que a gente chegou num cliente que a gente terminou o pregão de guerra, ele super satisfeito. É um grupo, né? Então ele tinha outras lojas e ele falou pro Alexandre, Alexandre, eu quero você fazendo o lançamento semana que vem, em mais 2 lojas para mim, e eu quero fazer outros pregões de guerra. E obviamente a gente já estava demandado de muita agenda. E o Alexandre falou, não consigo, não tenho mais agenda, já está tudo fechado. Aí ele olhou para mim e falou, topas? Aí eu falei para ele, top, tô preparado. Então a gente foi para cima, eu fiz os 2 lançamentos, as 2 lojas bateram a meta. Foi assim espetacular a esse momento. Então acho que esse foi um dos maiores desafios, né? Eu mesmo falar que estava pronto para aquele momento, mesmo já sabendo, né? A gente nem sempre sabe quando está pronto, mas eu já sabia que estava pronto. E aí a gente fez esse lançamento, deu certo. E depois foi a gente sempre fazendo os eventos, né? Principalmente os de carro, como a gente está citando aqui. A gente sempre foi passando as metas, né? A gente primeiro vendeu 50, os 30, depois 50 carros, depois 100, 150, e a gente nunca tinha tido uma meta de 200 carros. E a primeira que chegou foi no meu colo. Veio a demanda de Brasília, lá da Bali, e o diretor falou, eu quero vender 200 carros em um dia. Eu lembro até hoje o dia que o Alexandre me ligou, Bruno, chegou um desafio aqui para ti. Uma Fiat em Brasília para vender 200 carros. E por incrível que pareça, Rodrigo, em nenhum momento eu desacreditei daquela meta. Eu acho que talvez tenha sido isso o fator principal para a gente ir lá, bater essa meta, ultrapassar e chegar ao ponto deles repetirem o pregão de guerra. Então, começa com a gente, né? A gente olhar para aquela meta, a gente verificar que é possível e passar para a equipe, né? Para toda a loja, que a gente consegue e nós sabemos o que é possível ser feito lá dentro para bater essa meta. Então, eu posso dizer, Rodrigo, que os 2 momentos mais marcantes foram os primeiros pregões que eu fiz e esse de 200 carros, que foi espetacular. A gente bateu a meta, isso às 18 horas, no sábado. Eu subi em cima de uma caminhonete, eu mostrei o papel da venda do número 200, aquela loja inteira gritando e fazendo aquela bagunça gostosa que a gente chama na loja. E depois continuamos e chegamos até o número 239, que até hoje é o recorde. É o recorde. É o recorde no Eu Brasil. Fico contente que eu tenha descoberto um talento. Essa que é a verdade. Eu não fiz nada, eu só tirei a poeira de cima, tirei a sujeira e disse, vai, voa, passarinho. E ele voou e mostrou que é muito mais do que um passarinho, é uma águia. Né? Um cara que realmente tem um potencial absurdo. Já me dava muitas ideias lá no começo, porque sempre desde o primeiro pregão ele trabalha com a gente. Ele vinha com uma parte diferente do processo, ele trabalhava muito mais na parte de apoio, bastidores e tudo mais, e ele vinha me dando ideias. E as ideias, assim, ideias boas, tinha ideia que não era tão boa, mas algumas eram boas.
E aí, o que aconteceu foi que em algum momento a gente precisou do Bruno e o Bruno respondeu. Não, Bacana. sensacional. E me tira uma dúvida, o que é mais difícil de vender? 10 carros populares ou um carro premium? Não tem esse parâmetro. Não existe. As metas maiores, por incrível que pareça, Rodrigo, são as melhores serem executadas. Porque a equipe ela tem que entrar focada, do começo ao fim, porque sabe que é um desafio grande. Metas menores, a gente tem que manter a equipe mais dentro do nosso escopo de responsabilidade, e a gente tem que ficar mais em cima deles, né? As metas maiores, eles sabem que o desafio é grande, então chega todo mundo já com a arma na mão, engatilhada, limpa, já preparado, né? E quando são as metas menores, eles até dão uma relaxada. Então, até para parametrizar as metas, é importante a gente saber o quanto é muito alto ou muito fraca a meta. Porque se for fraca, se for fácil de bater, eles relaxam, já ganhamos, é só jogar o dia a dia. Eu acho que a definição da meta é o grande desafio. Então, eu posso fazer uma meta para carro premium que é viável e por isso a gente entrega, mesmo que seja um número muito absurdo, e posso fazer uma meta para carro popular que é inviável, que é totalmente fora da possibilidade. Só que eu sei o que nós fizemos dentro do processo, dentro das empresas. A gente consegue entender o modelo comercial e ver onde é que tem espaço para expandir, espaço para crescer. Enquanto que quando a gente define a meta, quando a gente diz assim, ó, gente, dá para vender tanto, os caras não acreditam. A maior parte das vezes não acreditam. Tem cliente que me paga para provar que eu estou errado. Isso. Que não vai conseguir. Isso é muito legal. E aí a gente mostra que consegue, aí o cara tira o chapéu e vem no final naquela linha dos arrependidos, né? Porque eu não acreditei antes e tal. Agora, se tu me perguntar o que é mais difícil de vender dentro de um pregão, eu vou te dizer que é vender para pessoas que não acreditam, principalmente se for a diretoria. A diretoria não comprar ideia, cara, é muito difícil vender para o grupo. Sabe? O cliente, ele compra, mas se o grupo não comprar ideia antes, o pregão não rola. Tanto é que quando aparece um pregão novo, o Alexandre informa, ó, fechamos mais um contrato, eu sempre pergunto para ele, Alexandre, foi comprado ou foi vendido? Porque quando é um pregão comprado, o cliente veio atrás, ele se interessou, entendeu o que é o nosso trabalho, 50% é facilitador. Quando ele vem e ele se interessa e ele compra a ideia, facilita muito. Quando ele é vendido, quando é exposto, o cliente, vou dar uma chance para vocês então. Então, qualquer gasto extra, qualquer solicitação extra é um entrave, então a gente tem que ficar sempre rebolando com o cliente, né? Mas das duas formas dá certo. Eu acho assim, a gente teve muita história nesse período, nesses últimos 5 anos. Essa história está toda resumida aqui nesse livro. A gente trouxe para cá, compilou, com um objetivo. O livro não é uma história contada, ele é uma história e uma fundamentação científica que explica e justifica os resultados que a gente tem. Esses resultados são tão inacreditáveis, e aí nós voltamos à questão do crer, né? Que pra você ter uma ideia, cara, eu fui recusado, eu sou cancelado em alguns gateways de pagamento. Gateway de pagamento é aquela parte do site que você vai lá, coloca o cartão e aí ele acredita na minha conta e debita da tua algum produto digital que você compra. Eu fui recusado porque a nossa oferta ela é muito agressiva. E aí algumas travas, né, jurídicas, os caras dizem, não, isso aqui só pode ser golpe. Só pode ser mentira, não tem como ser verdade vender um mês num dia. E aí acaba, às vezes, nos travando nesse sentido. Mas se acreditar, meu amigo, só vai. Acho que pra gente finalizar aqui, teve um ponto muito maneiro aí do nosso último pregão, que foi essas técnicas aí de neurovendas que você trouxe pro time. Principalmente a questão de aversão à perda, de trabalhar com dinheiro cenográfico, enfim. Isso, nota 1 milhão, queria que você explicasse essas técnicas aí. Então vamos lá. Eu até tenho aqui na minha mochila alguma coisa de dinheiro cenográfico, mas a ideia qual é? Quando a gente tem algo, quando a gente tem algo, que a gente possui algo, a gente faz um esforço dobrado para não perder. Muito, ou seja, você gasta o dobro da tua energia para manter algo que você já conquistou
do que para conquistar algo que ainda não tem. Esse é um preceito de economia comportamental. Economia comportamental é uma das bases da neurociência e que traz respostas a perguntas: por que as pessoas compram o que compram? Por que as pessoas decidem do jeito que querem, que decidem no dia a dia? Isso não é normal. Não é, cientificamente, quando você fala em economia, você está dizendo assim, ó, nós somos seres homoeconômicos. A gente decide pela melhor oferta, pela melhor relação custo-benefício. Mas na prática não é assim. Por que alguém paga mais pelo mesmo produto? Aí a economia comportamental vem e explica isso. E um dos fundamentos dela é esse: você gasta mais energia para manter o que já teve, do que ganhou, do que conquistar algo novo. Aí, dentro dessa lógica, eu crio a ideia do dinheiro cenográfico, em que eu estou numa negociação contigo e, de repente, eu estou te dando um benefício de R$8.000 na compra de um carro de 500 mil, por exemplo. Estou te dando R$8.000 aqui, só de desconto, de benefício, de, sei lá, de acessório, sei lá. E eu uso o dinheiro cenográfico para entregar esse valor para o meu cliente. Não sei se você está pegando aqui. Isso aqui é dinheiro que não é de verdade, dinheiro cenográfico. Pro lado do livro aqui. Então, a gente pega e coloca na mesa. Ó, deixa eu ver, aqui. Rodrigo, toma aqui. Esses 8 mil na negociação é o que você está ganhando. Quando você enxerga o dinheiro, você está fazendo com toda certeza uma concretização do valor. Você olha para isso aqui e diz, já sei o que eu posso comprar com isso. É muito mais forte do que eu escrever 8 mil num papel. Numa folha de papel. Aí você, mas aí vem com alguma objeção, mas não sei, tem que pensar, tem que não sei o quê. Aí o que eu faço? Eu tomo o dinheiro de volta. Nesse momento, o teu cérebro explode. Não, me devolve! Por quê? Porque isso aqui já é dele. Não quer perder. Ele não quer perder. Ele vai gastar 2 vezes mais energia para manter isso do que para tentar conquistar outra. Tá? Então, essa é uma técnica que é fundamentada no preceito de aversão à perda. Nós não gostamos de perder, nós seres humanos. Então, a gente acabou unindo aqui uma ideia viável para as empresas, porque fazer dinheiro cenográfico não é problema, e ao mesmo tempo que atende a essa demanda de gerar valor para o cliente na hora que ele está fazendo o negócio. Encerramos aí com chave de ouro, então, né? Então, agradecer a presença de vocês, Alexandre. Super obrigado. E Brunão também. E que seja o segundo aí de muitos pregões de guerra que a gente venha fazer junto. Eu tenho algumas preferências em determinadas regiões do Brasil. Por conta de carinho, de gente que atende melhor, clientes que são mais próximos e tudo mais. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma forte amizade com a Água. A Água tem um espacinho muito especial no nosso coração, né? E independente, nós estamos agora vivendo um momento muito de ansiedade pelo segundo projeto. A gente não sabe que número nós vamos ter, a gente não consegue adivinhar. Mas eu posso te dizer assim, que eu tenho uma sensação muito positiva. Depois, lá na frente, quando tu estiver vendo esse episódio, tu vai poder dizer, estava certo, ou então não deu, não era isso tudo, enfim. Até porque os números estão muito bons, né? Os números estão muito bons. A gente vem parametrizando, né, a prospecção, e a gente sabe o que vai acontecer aproximadamente no sábado. A gente tem todo um cuidado de fazer um prognóstico muito pé no chão, muito em cima de fatos reais. E esse prognóstico é muito positivo. Agora, eu quero também atribuir isso, e já respondendo aquela pergunta lá atrás que você fez, do porquê do sucesso do Pregando a Água, eu acho que é por causa das 3 letrinhas, AGO. A-G-O. A Água tem uma marca muito forte, tem uma história muito grande com o Rio de Janeiro e região, e eu acho que para nós é uma honra fazer parte dessa história. Que bom. Para a gente também é uma honra receber vocês aqui. Obrigado. E que esse segundo projeto seja 5 vezes melhor que o primeiro projeto. Que seja. Valeu, obrigado.